Bom, pessoal, estamos aqui em mais um programa Saber Direito Responde com os universitários Gustavo, Mariana e Ataíde. Então, para mim é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Mônica Guzmão, eu sou professora de Direito Empresarial. Então, nós tratamos ao longo dessa semana de alienação fiduciária, falência, recuperação, desconsideração da personalidade jurídica, das sociedades. Então, vamos às perguntas dos nossos convidados, dos nossos universitários. Em que momento surge o direito real de garantia na alienação fiduciária? Essa é uma pergunta interessante do surgimento do direito real de garantia nos contratos de alienação fiduciária. Até porque contrato de alienação fiduciária tem natureza mista, tem natureza híbrida, envolve uma pluralidade de relações. Então, envolve um financiamento, envolve uma alienação, envolve o depósito. Então, muitos pensam que quando as partes celebram um contrato, assinam um contrato, esse direito real de garantia surge. Tomem cuidado porque o Código Civil, no artigo 1361, pôs fim à controvérsia existente. Se as partes, credor e devedor, devedor, fiduciante, credor, fiduciário, simplesmente assinarem o contrato, o credor somente vai ter um crédito contra o devedor. Claro que se esse contrato observar os requisitos do artigo 585(2) do CPC, ele terá um título executivo extrajudicial. Se o credor, ele efetivamente, ele quiser acoplar um direito real de garantia ao direito obrigacional, impõe-se o registro do contrato no órgão competente. E com isso, se o contrato se tratar, se o objeto for veículo, o órgão competente, DETRAN, outros bens móveis diversos do veículo, cartório de títulos e documentos. E quando a alienação fiduciária, ela tiver como objeto o imóvel, cartório de registro de imóveis. Então, atenção, o direito real de garantia, a propriedade fiduciária só surge com o registro do contrato de alienação fiduciária. É cabível a purga da mora na ação de busca e apreensão? Na alienação fiduciária, vamos pegar um exemplo. O devedor, ele se compromete com o credor a um financiamento de R$50 mil em 20 vezes, pagamento em 20 vezes. Ele paga até a 10ª parcela, não consegue pagar a 11ª. O que é muito importante é que a mora na alienação fiduciária, a caracterização da mora é ex re. Ela decorre do simples vencimento da obrigação. E mais, a incidência em mora pode ensejar a antecipação do vencimento das parcelas vincendas. Com isso, o credor já está autorizado a ajuizar uma ação de busca e apreensão do bem. Notem que uma das parcelas houve o inadimplemento, vencimento antecipado, o credor comprova essa mora através de uma carta registrada com aviso de recebimento e já está autorizado a ajuizar a ação de busca e apreensão. Embora o decreto 911/69, que disciplina os aspectos processuais da alienação fiduciária em garantia, não disponha de forma específica sobre a purga da mora, é engraçado que ele admite que o devedor
efetue o pagamento da quantia imposta pelo credor, mas não prevê a purga da mora. Ora, quem pode o mais, pode o menos. Além do que? Função social do contrato. Diálogo das fontes. É o código, é o próprio consumidor sendo amparado pela Constituição Federal. O princípio da relatividade dos contratos, o princípio da menor onerosidade, da continuação dos contratos. Então, a purga da mora é um direito de todo e qualquer devedor. E o que ele tem que depositar? A parcela vencida mais os encargos. Diferente do pagamento. Aí é o depósito integral da quantia cobrada, apontada pelo credor. Para que ocorra a desconsideração da personalidade jurídica, é necessário que o administrador cometa algum ato ilícito em nome da sociedade? Na verdade, a vinculação da ilicitude do ato com a teoria da desconsideração da personalidade jurídica. Bom, vamos lá. O artigo 50 do Código Civil positiva a teoria da desconsideração. Diz lá que cabe a desconsideração na hipótese de desvio de finalidade e confusão patrimonial. Então, para ser bem prática na resposta da sua pergunta, uma sociedade com 5 sócios, determinado administrador representa ou apresenta a sociedade. O que faz esse administrador? Ele utiliza a sociedade, a pessoa jurídica, não para o fim a qual ela se destina, mas para obter uma vantagem própria, uma vantagem indevida. Então, o direito não pode acobertar situações antijurídicas. Notem que o administrador contratou com determinado credor, aí direito civil, relação jurídica originária, vínculo jurídico originário entre credor e devedor. Não há nenhuma prática de ato ilícito. A sociedade é a devedora. Não há ilicitude. O que houve? O administrador abusou da sociedade para obter uma vantagem indevida. Com isso, o credor, ele comprovando essa prática fraudulenta, ele pode direcionar a sua pretensão em face da sociedade. Em face da sociedade porque há um vínculo jurídico originário entre o credor e o devedor em que não há ilicitude. E ele pode aumentar o centro de imputação de responsabilidade pedindo a condenação também do administrador pela prática, na verdade, por ter se desviado da finalidade para a qual a sociedade foi criada, ou seja, prática de ato fraudulento lato sensu. Então, o que é importante? Não confundir a teoria da desconsideração, não correlacionar com a prática de ato ilícito. Não, aquela relação jurídica originária em que o administrador obrigou, representando a sociedade perante credor, não há ilícito. Tanto que o credor, frustrada a sua pretensão, ele pode exercer essa pretensão contra a sociedade, bem como o administrador. A comprovação da mora do devedor é condição da ação de busca e apreensão do bem? Não há muita polêmica em relação a essa pergunta, inclusive tem uma súmula 72 do STJ. Então, hoje já está mais pacificado o seguinte entendimento: para que o credor, ele possa ajuizar uma ação de busca e apreensão,
ele tem que comprovar a mora do devedor. Tomem cuidado porque a caracterização da mora não se confunde com a comprovação da mora. A caracterização, mero inadimplemento. A comprovação, carta registrada, endereçada ao devedor. Comprovada, o credor já tem legitimidade para ajuizar a ação de busca e apreensão e buscar a liminar inaudita altera parte. Bem, gente, vamos fazer um breve intervalo para voltarmos com as novas perguntas. Bom, gente, voltando ao Saber Direito Responde, vamos às novas perguntas. O juiz pode indeferir o pedido de recuperação se achar que o devedor não tem condições de se recuperar? Nossa, eu acho que isso é meio que um vespeiro. Um vespeiro por quê? Porque o artigo 51 da Lei 11.101 de 2005, que é a Lei de Falência e Recuperação, no inciso 1, ele diz o seguinte, que o devedor, para ele pedir a recuperação, ele tem que expor as causas concretas que o levaram a uma situação deficitária, economicamente deficitária. A lei não exige a comprovação, e sim a exposição das razões daquela crise econômico-financeira. Pois bem, digamos que o juiz ele tem uma prova inequívoca que aquele devedor não tem a mínima condição de se recuperar. Com os balanços apresentados, pelas causas que ele expôs, a grande dúvida é essa. Será que o juiz pode, juiz, obstar o prosseguimento da recuperação ou ele deve deixar, já que a recuperação tem essa natureza contratual, é um contrato entre o devedor e seus credores. Ele deve deixar que os credores, no momento próprio, se não concordarem com o plano, ofereçam objeções. O que vem predominando, eu até tenho uma tese diversa, mas o que vem predominando como o objetivo, o escopo da recuperação é preservar a empresa e a natureza da recuperação é contratual, deixa que os credores, que são os maiores interessados, decidam. Se não concordarem com o plano, ofereçam objeções. O que o juiz vai fazer? Vai convocar uma Assembleia Geral. Nessa Assembleia Geral, os credores vão votar. Vão aprovar ou não aprovar o plano. Aprovando a recuperação, o plano é homologado. Não aprovando, a falência é decretada. Mas é uma questão extremamente controvertida, até porque, do outro lado, se o juiz tiver, notem bem, certeza e prova inequívoca da má-fé do devedor, será que o juiz não pode analisar a legalidade, a boa-fé desse devedor? Será que permitir a continuação da recuperação não é fomentar eventual fraude, esse devedor ganhar um tempo e começar a desfazer de seu patrimônio? Então, o juiz tem que ser extremamente ponderado para analisar efetivamente se aquela fraude é inequívoca, o que é muito difícil numa petição inicial. Numa alienação fiduciária, o bem não sendo encontrado, o credor pode ajuizar diretamente uma ação de depósito? Olha, a sua pergunta foi excelente. Excelente por quê? Recentemente, o Decreto 911 foi alterado por uma lei em 2014.
Então, o que nós tínhamos antes? Eventual inadimplemento da obrigação, do contrato de alienação fiduciária, do financiamento. O credor, comprovando a mora do devedor, ajuizava a ação de busca e apreensão. Com que propósito? Buscar e apreender o bem. Bom, o que era muito comum, devedores celebrarem, e é muito comum, contrato de gaveta. Tá? Até porque o contrato de alienação fiduciária, o devedor, ele não tem a faculdade de dispor do bem, até porque ele não detém a propriedade plena, a menos que a instituição, a menos que a financeira, que o credor consinta. Caso contrário, isso inclusive é tipificado no artigo 66 da Lei 4728 como crime. E o devedor é apenado com a mesma pena do artigo 171 do Código Penal. Então, isso é muito interessante, que as pessoas não se tocam. Então, vai receber a mesma pena do estelionato. E o que acontece? Com a mudança do decreto 911, se o bem não for encontrado, não estiver nas mãos do devedor, o credor, hoje, não mais pode requerer a convolução, a conversão da ação de busca e apreensão em ação de depósito. Foi suprimida do artigo 4º do decreto 911 a ação de depósito. O que hoje se admite, se o bem não for encontrado na ação de busca e apreensão, o credor tem a faculdade, artigo 4º do decreto 911, de requerer a conversão da ação de busca em ação executiva. Por que ação executiva? Que título executivo extrajudicial tem o credor? O contrato celebrado de acordo com os requisitos do artigo 585(2) do CPC. Tá? Então, hoje, não há mais que se falar em conversão da busca e apreensão em ação de depósito, e sim na possibilidade da busca e apreensão ser convolada em ação executiva. A comprovação da mora do devedor é condição da ação de busca e apreensão do bem? A atual lei de falências, diferente do decreto 7661 de 45, revogado, o que o decreto permitia? Uma vez decretada a falência do devedor, não havia óbice para que ele reivindicasse a suspensão da falência através da concordata suspensiva. Hoje, a atual lei de falências, ela é clara. O artigo 48, inciso 1, diz o seguinte: são os requisitos, na verdade, para o devedor requerer a recuperação, que ele, devedor, não tenha a sua falência decretada. E se tiver, que o juiz tenha extinto por sentença todas as obrigações do devedor. Artigo 158 da Lei 11.101. Agora, o que é interessante é a seguinte questão. Uma vez provocada a jurisdição com a falência, a Lei de Recuperação, a 11.101 de 2005, ela permite no artigo 95 que no prazo da contestação, que são 10 dias, o devedor pode contestar, pode se valer do depósito elisivo, ou então o artigo 95, ele pode pedir incidentalmente a sua recuperação judicial. Esse pedido incidental, o que vai acarretar, em regra, o sobrestamento do requerimento de falência. Fundamento:
preservação e função social da empresa. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica pode ser aplicada na execução? Essa é outra questão que eu gosto muito. É uma questão controvertida. Hoje, a jurisprudência já há uma calmaria maior em relação a essa questão, por quê? Nós já vimos o que vem a ser a teoria da desconsideração em si. Agora, o que o credor ele pode fazer? Ou ele já comprova a fraude e já direciona a sua pretensão em face da sociedade ou em face do sócio, se ele conseguir comprovar. Se não conseguir, o que é muito comum, demanda à sociedade, pedido julgado procedente. No cumprimento de sentença é que ele vai verificar a fraude. Em geral, é a dissolução irregular das sociedades. Então, a tese majoritária admite, sim, a desconsideração incidental sem que isso viole o princípio do devido processo legal, do princípio do contraditório, do princípio da ampla defesa, porque a fraude é inequívoca. O contraditório é preservado. De que forma? Se a execução for uma execução por um título executivo extrajudicial, os embargos, uma objeção de pré-executividade. Se for um cumprimento de sentença, uma impugnação. Agora, o que também é importante, o magistrado ele tem que estar, tanto o magistrado quanto o juiz, consciente de incluir os sócios no polo passivo, sob pena de eventual nulidade no futuro. Aí sim haveria a violação do princípio do devido processo legal. Então, a maioria admite, desde que a prova a fraude seja inequívoca, como na dissolução irregular. Bem, pessoal, foi um prazer estar aqui essa semana com vocês. Nós vimos, como eu já tinha falado antes, temas ligados à alienação fiduciária em garantia, modificações do decreto, recuperação, falência, desconsideração da personalidade jurídica. Então, foi um prazer, eu agradeço o carinho de todos vocês, torço por todos vocês, pelo profissionalismo, por vocês serem excelentes advogados, promotores, juízes, isso extensivo a todos os seus colegas e um beijo no coração de todos vocês. Gente, muito obrigada. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, acessando www.tvjustiça.jus.br.